Olá! Um dos maiores problemas do ensino de botânica é que os professores se queixam de não ter materiais. Nós sabemos de fato que nas escolas faltam laboratórios e às vezes faltam materiais. Mas para você dar uma boa aula de botânica, que não fique só na memorização, é muito importante a gente ter materiais práticos. E para isso, basta você caminhar por uma praça da sua cidade ou ir num terreno baldio que você vai ser capaz de encontrar os principais grupos de plantas vasculares. Você precisa ter um olhar cuidadoso, olhar de baixo até o alto, procurar cantinhos úmidos e a gente consegue encontrar todos os grupos de plantas vasculares. Para a gente preparar uma boa aula prática, é interessante a gente ter alguns materiais. Alguns são mais especializados, outros são mais improvisados. Por exemplo, é interessante a gente ter uma tesoura de poda, né? Mas se você não tiver, um estilete de cortar papéis resolve bem o seu problema. Uma pazinha também é sempre útil para a gente tirar sistemas subterrâneos de plantas. E um serrotinho, caso a gente queira tirar algum galho maior ou uma parte de madeira. Agora, se você não tiver tudo isso, você pode improvisar usando uma espátula de abrir envelopes, tirar grampos, uma espátula comum de pintura, o estilete e até um palitinho de manicure. Mas o que não pode faltar é saquinho plástico, uma lupa de campo, pode ser uma lupa simples dobrável, e é muito bom sempre ter uma pinça. E aqui a gente guarda o nosso material para ele não murchar. Então aqui a gente precisa ver se essas samambaias estão férteis, tem que olhar embaixo da folha delas, aparentemente não. Mas aqui de qualquer forma a gente tem uns líquens que estão bacanas e aqui a gente tem os musgos. Só tendo certeza que eles estão férteis. Eles estão com os esporângios aqui em cima, com os esporófitos crescendo. Então a gente pode tirar um pouquinho do nosso material. E aqui essas áreas onde tem mais mato, onde a grama não está cortada, pode não ser tão bonito, mas é onde tem o material mais interessante para a gente, né? A gente tem um monte de flores, um monte de inflorescências, ou seja, tem uma aula completa aqui. Bom, aqui a gente pode ver, por exemplo, uma figueira. Ela é muito comum nas nossas cidades, como árvore urbana, mas se a gente olhar de longe a gente não percebe nada, mas de perto a gente vê que tem figuinhos. E esses figuinhos vão ser muito bons para a nossa aula de inflorescência e de fruto. A gente abrindo, a gente pode ver o estado que está e a gente pode ver que esse aqui já está no estágio de fruto, né? Lá dentro está cheio de sementinhas e frutinhos. Bom, aqui nesse cantinho úmido a gente já consegue ver várias coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem aqui de cor alaranjada uns musgos, né? Aquele grupo Musci, e verdinhos também. Mas também dá para ver diversos líquens. Vamos aproveitar para coletar sem machucar a árvore. E aqui também a gente tem musgos que já estão bem férteis. Então aqui a gente pode ver o que a gente coletou, né? Um líquen folioso, provavelmente Parmotrema, e musgos, né? Aí do grupo Musci, que são aquelas plantas avasculares. Então aqui a gente vê uma samambaia, né? Aquele grupo das monilófitas. Para coletar a gente tem que ter certeza que está fértil, tem que olhar embaixo das folhas. Essa está ótima. E não pode esquecer de coletar o rizoma e as raízes. Aqui tem a samambaia que a gente coletou. O importante ao coletar a samambaia é ver se ela está fértil. Então a gente olha do verso da folha e a gente percebe aqui a presença dos soros
que são as estruturas de reprodução com os esporângios que produzem os esporos. Ou seja, é isso que é importante para uma aula de plantas vasculares sem sementes. Uma outra coisa útil é a gente ir nas calçadas e olhar as árvores urbanas ou as plantas que estão em canteiros, e elas podem ser muito úteis para as aulas também. Então, a gente pode ir a gente mesmo ou pedir a colaboração dos alunos, claro, mediante orientação, e eles vão ficar muito contentes em explorar o ambiente perto de onde eles residem ou no caminho da escola e vão obter materiais muito diversos para uma boa aula de botânica. Bom, aqui a gente está numa calçada comum, do lado de uma praça, e tem um monte de coisas que estão em flor, que chamam a atenção. Opa! Tem aqui também uns cones de uma conífera, de um pinus, que devem ter caído. Tem também umas florzinhas mais delicadas, que a gente vai examinar. Ah, e aqui tem o que a gente estava procurando, uma monocotiledônia. Então aqui tem uma tiririca. O que normalmente é um mato incômodo para alguns, é um ótimo material para a aula das poales. Mas quando a gente vai coletar monocotiledônia, é bom não esquecer que elas têm sistema subterrâneo. E é para isso que a gente usa a nossa pazinha, porque a gente tem que pegar o sistema subterrâneo da planta. E esse material está perfeito. Bom, continuando procurando os nossos materiais para a nossa aula. Opa, olha lá do outro lado da rua. Esses podocarpos são muito comuns em cerca viva, mas a gente precisa ver se eles estão férteis, procurar com cuidado e a gente tem que procurar estrutura reprodutiva, né? Então esse é o mais difícil, a gente achou um estróbilo de uma planta masculina, né? Então é um microestróbilo, né? Um cone masculino que contém o pólen. Bom, aqui a gente tem uma coisa muito interessante, né? Que é uma planta parasita de outra planta. É uma angiosperma, aqui a gente vê a raiz epicortical. Aqui o austório bem preso é uma planta que vai penetrar na hospedeira, né? Ela vai penetrar e ela vai sugar a seiva dessa hospedeira. Então vamos seguir aqui. Aqui a gente consegue enxergar bem. E aqui a gente percebe a região austorial, a raiz, o caule da parasita e a região que penetra na hospedeira. Material muito interessante, é uma lorantácea, um dos grupos que a gente estudou da Santa Lales. Então uma coisa importante para a gente fazer antes de levar o material para a sala de aula é a gente verificar tudo que a gente coletou, né? Se está no estado que a gente deseja, estado vegetativo ou reprodutivo, conferir, né, se as estruturas estão com a maturidade correta e se em cada material tem uma espécie só, ou se está claro para o aluno qual é a espécie que a gente vai trabalhar. Porque às vezes o material vem com 2, 3 coisas juntas e o estudante fica em dúvida se ele está vendo, por exemplo, se é para ele olhar o musgo ou se é para ele olhar a samambaia. Então a gente sempre tem que verificar para a gente chegar na sala de aula dominando bem o material, né? Bem, aqui a gente tem o conjunto de materiais que coletamos nessa rápida passagem pela praça e pela calçada e nós temos tudo que é necessário para uma ou várias aulas sobre as plantas terrestres. Nós temos aqui plantas avasculares, no caso é um musgo, temos plantas vasculares sem sementes, 2 espécies de monilófitas, né, de samambaias, 2 espécies de coníferas, está no grupo das espermatófitas, das plantas com sementes, e as demais plantas com sementes, todas aqui, são angiospermas, são plantas com flores. E agora a gente vai ver alguns detalhes. Bom, o primeiro material que a gente vê aqui foi uma casca de árvore, né, que tem um líquen crostoso. A gente sabe que os líquens são uma associação de algas com fungos, e aqui a gente pode identificar esse material, inclusive com esse pozinho, que são sorédios, que podem ser usados para dispersar o líquen. Também temos aqui o caso do musgo, né? É uma planta avascular, é uma planta terrestre não vascular, e que a gente pode identificar
essa parte grande é toda do gametófito e essas estruturas pequenininhas que eu aponto aqui são os esporófitos, né? Que é uma outra fase do ciclo de vida, a fase de número cromossômico 2N, como nós vimos nas aulas. Aqui nós temos duas monilófitas, né? Duas samambaias. O importante ao coletar samambaia é a gente lembrar que elas costumam ter um sistema subterrâneo. Essa micrograma, por exemplo, ela tem esse caule que cresce na superfície dos troncos. E aqui a gente vê raízes bem delicadas, né? Como ela já é uma planta vascular, ela tem raízes. E no verso da folha, a gente vê os soros. É muito importante a gente coletar o material tendo soros, porque a gente vai poder, com a pinça ou com o palitinho, dissecar esses soros e mostrar para os alunos os esporângios. Os esporângios explodem, né? Eles são uma coisa bacana. Nesse outro caso, a gente vê um número de raízes muito mais abundante, né? E também a gente vê um pouquinho de soros que estão aqui no verso da folha. Esse material é o das coníferas, é um material um pouco menos comum de achar, mas a gente encontra pinos plantados no país inteiro. Aqui a gente tem dois cones, né? São os cones femininos, ou melhor, os megastróbilos, né? São cones que produzem sementes, então que vêm de uma planta ou de uma parte feminina da planta. E aqui a gente tem um cone, um estróbilo de um podocarpus. O podocarpus é uma planta ornamental muito bonita, que a gente tem aí em muitas cercas vivas. E nesse caso era uma árvore masculina, a gente vê aqui um cone masculino que produz o pólen. Agora desse lado de cá, todas essas plantas são angiospermas, né? Então são plantas com flores. Às vezes a gente não vê as flores porque não está na fase reprodutiva. É o caso dessa daqui. É uma planta parasita, uma lorantácea, né? É uma planta com flor, mas ela não estava florida. Mas ela tem aqui um caule, uma raiz epicortical e raízes austoriais, os austórios que penetram a hospedeira para sugar a seiva. Também chama a atenção aqui de uma cactácea, ó, Rhipsalis. É uma cactácea epífita. Ao contrário da parasita, ela não perfura o lenho da planta. Ela só tem raízes superficiais e ela pega nutrientes e água que estão pela casca na superfície da árvore. Mas vejam que, como toda boa planta com flor, ela produz frutos. E esse frutinho aqui, ó, contém as sementes que vão ser dispersas por aves, fazendo essa planta epífita crescer no tronco de outras árvores. Aqui nós temos o ficus, em que a gente enxerga facilmente essa inflorescência. Essa inflorescência depois vira uma infrutescência, que a gente consegue enxergar as sementes, na verdade os frutinhos lá dentro, né? Então no interior do figo, ó, estão frutículos, que são aqueles carocinhos que a gente mastiga nos figos comestíveis, né? Aqui nós temos uma leguminosa. Sabemos que leguminosa é um grupo muito importante de plantas terrestres, né? De plantas com flores, são mais de 15 mil espécies. Aqui a gente tem uma pétala externa, ó, que envolve todas as outras. E nós temos um conjunto de estames em que dá para ver facilmente o pozinho que é o pólen. E aqui a gente consegue distinguir também o estilete. E separando bem aqui o ovário que vai dar origem ao fruto, né? Então o pólen sai aqui das anteras, vai vir para o estigma, fecundando. Temos aqui dois exemplos de compostas, né, de plantas asterídeas. São muitas flores numa inflorescência. Um outro exemplo de planta são essas três monocotiledôneas aqui. Então é um outro grupo importante. Quero chamar a atenção dessa gramínea, né, um capim, é uma poace. E a gente vê aqui facilmente, ó, em preto, os estigmas plumosos, né? Ela é polinizada pelo vento. Então esses estigmas, eles têm um formato de pluma ou de espanador e eles conseguem captar facilmente o pólen que vem com o vento. Aqui é uma heliconiace,
Heliconiaceae é uma gingiberide, né, do grupo do gengibre. São flores muito vistosas, geralmente polinizadas por ave, né? E elas têm pelo menos uma bráctea muito vistosa que atrai as aves de longe. Aqui no caso beija-flores, que enfiam o bico aqui para colher o néctar. E aqui por fim uma outra poalis, é uma ciperácea, né? Uma tiririca, vulgarmente conhecida como tiririca. Como tiririca nós temos aqui a inflorescência em espigueta, né? Uma inflorescência muito reduzida, não atrativa, também polinizada pelo vento. E como boa monocotiledônea que ela tem um sistema subterrâneo. Daí a importância da gente coletar esses materiais, sempre tendo uma ferramenta adequada. Então, por fim, o que eu quero dizer para vocês é que uma aula de botânica pode ser muito fácil e muito interessante, muito atraente para os seus alunos, porque é fácil de levar materiais práticos para a sala de aula. Ao contrário de zoologia, nós não podemos levar animais por questões éticas, por questões legais também, mas as plantas a gente pode colher facilmente em praça pública, podemos colher em jardins, em terrenos abandonados e mostrar tudo na prática.